União de atributos pela posição. Neste vídeo falaremos sobre uma forma de unir atributos de camadas diferentes usando a posição dos atributos como parâmetro. Veremos também como visualizar os atributos de uma camada vetorial sob a forma de rótulos e como criar diferentes tipos de gráficos a partir dos atributos de uma camada vetorial para visualizar juntamente com essa camada. Se nós temos duas camadas vetoriais diferentes, porém com um índice comum entre elas, ou seja, um código que identifica feições únicas nas camadas, e esse código está presente em ambas as camadas, nós podemos usar esse código para unir as camadas, como nós vimos neste vídeo aqui. Porém, se não existe esse identificador único, esse índice, ainda existe uma forma de unir as camadas, que é usar a localização da camada. Existe mais de uma forma de fazer esse tipo de união. Porém, hoje, nós iremos focar num tipo de união comumente chamado em análise de banco de dados de um para muitos. Isso significa que nós temos uma camada com um identificador único, no caso um polígono, e nós temos múltiplas feições que espacialmente cabem dentro dessa camada. E nós vamos trazê-las para cá. Porém, cada feição dessa vai ter um valor para seus atributos. E aí nós precisamos fazer algum tipo de cálculo para definir como nós vamos utilizar esses valores. Os cálculos mais comuns são máxima, média e mínima. Mas existem outros e devemos utilizá-los de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o tipo de dados que nós temos. Mas vamos ver isso na prática no QGIS. Para este vídeo, vamos utilizar um projeto do Estado do Paraná, salvo neste vídeo aqui. Para carregar o projeto, vamos aqui no navegador. Aqui nós podemos navegar direto na pasta Favoritos ou nos drives presentes no nosso computador. Vamos aqui em Favoritos, está marcado aqui BDG, que é a pasta onde guardamos nossos bancos de dados. Vamos escolher aqui o projeto Paraná. Dentro da pasta GPKG está o arquivo do projeto. Vamos arrastá-lo para cá. Carregou o projeto. Além disso, nós vamos carregar aqui um limite com as mesorregiões do estado do Paraná. Neste vídeo aqui, nós vemos como fazer o download de limites para os estados do Brasil. A única diferença é que, em vez de fazer o download para o limite municipal, nós fizemos o download para o limite das mesorregiões. E eu coloquei esse limite aqui na pasta TMP, mesorregiões SHP. Vamos trazer para cá também. Também vamos adicionar uma camada vetorial de pontos. Essa camada era um arquivo CSV, ou seja, formato texto, uma planilha separada por vírgulas, que nós aprendemos como converter em camada vetorial no QGIS neste vídeo aqui. A camada em questão é essa aqui, ó, InMat PR 2020. A camada de pontos, os pontos aparecem aqui. Agora que já adicionamos todas as camadas que vamos utilizar, vamos mudar a câmera de lugar aqui, deixar ela aqui onde não vai atrapalhar. Vamos então olhar a tabela de atributos de cada uma dessas camadas e ver como nós vamos trabalhar com essas informações. Vamos começar então com a camada InMat. Vamos aqui, ó, abrir a tabela de atributos. InMat ou INMET, dependendo de quem está falando, é o Instituto Nacional de Meteorologia. Basicamente aqui eu fiz o download no site do INMET de todas as estações presentes no território do estado do Paraná e peguei algumas informações. Que informações são essas? O código da estação, o nome da estação, latitude e longitude, que foi essas informações, latitude e longitude, que a gente usou para transformar esse arquivo, que era um arquivo de texto, numa camada vetorial, a altitude da estação, valor de precipitação total, valor de temperatura máxima e valor de temperatura mínima para o ano de 2020. Segunda camada que nós temos é PR Mesorregiões 2020. Vamos abrir a tabela de atributo. Basicamente aqui eu tenho código da mesorregião, nome da mesorregião, e sigla do estado. 3 informações. Não tem aqui nenhum campo que pode ser relacionado com os campos que estão na tabela InMat. Mais ainda, o número de feições aqui é 10. Lá o número de feições são 26. E a camada original, da camada que a gente trouxe para cá, IDHM, que nós temos código do município, nome do município e informação populacional. Nós temos a população total para 1991, para 2000 e para 2010, para cada um desses estados. Além disso, ainda tem população rural, população urbana e IDHM para cada um dos municípios dentro dessa região.
Muito bem, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a camada mesorregiões e unir essas informações e jogar dentro da camada mesorregiões. Estou usando esses dois exemplos porque é possível nós fazermos isso com camada de ponto e também é possível nós fazermos isso com camada de polígonos. Essa aqui é a camada que vai receber as informações. E se olharmos a camada que mete sobre ela, vamos até aumentar esse valor aqui. Nós podemos ver que essas estações estão bem distribuídas por estado, sendo que cada mesorregião tem pelo menos uma. Para fazer a união dos atributos por localização, nós precisamos abrir a caixa de ferramentas. Nós vamos encontrá-la aqui no menu Processar. Ó, abriu aqui do lado. Muito bem. Agora nós vamos vir aqui em Vetor Geral e buscar unir atributos. Existe aqui unir atributos por localização sumário, atributo pelo mais próximo, pelo valor de campo. No caso, nós vamos trabalhar com localização sumário. Nessa janela, nós escolhemos primeiro a camada de entrada. Como camada de entrada, sempre vai ser aquela camada que vai receber as informações. No nosso caso, PR mesorregiões. PR mesorregiões. E aqui nós colocamos depois a camada que vai ser unidos. Vamos começar com IMET. Uma coisa muito importante neste ponto. O algoritmo ele já nos ajuda com essa informação dizendo qual o EPSG de cada uma das camadas. Elas têm que ser o mesmo EPSG. Se for diferente, pode dar erro na hora de puxar a informação de localização de uma camada de um lugar para outro e ela, em vez de sair na região onde deveria estar, ela sai em outra região. Então, tomem cuidado com isso daqui, sempre olhando o EPSG. Aqui em predicado geométrico, normalmente eu deixo marcado esses quatro: intersecta, sobreposições, contém e dentro. Campos a sumarizar, nós vamos escolher aqui temperatura máxima e temperatura mínima. Posso fazer com outros, mas para esse exemplo vamos usar esses dois. Sumários a calcular, vamos abrir aqui, vamos pegar mínimo e máximo. Temperatura mínima eu quero o valor mínimo, temperatura máxima eu quero o valor máximo. Aqui em camada unida, vamos deixar marcado criar camada temporária, porque nós vamos usar um passo intermediário para gerar a nossa camada. Terminou, posso fechar essa janela e vamos olhar o resultado. Clica aqui em camada unida, clica aqui em abrir tabela de atributos e verificamos o resultado. Foi criado aqui uma coluna temperatura máxima mínima, máxima máxima, mínima mínima e mínima máxima. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos editar esse campo e vamos apagar o que não nos interessa. O que não nos interessa? Temperatura máxima mínima não interessa. Temperatura mínima máxima também não. Eu quero a máxima e eu quero a mínima, só. Então ficou temperatura máxima e temperatura mínima. Vamos salvar, fechar a tabela de atributos. Mas isso ainda é uma camada temporária. Vamos agora fazer o segundo passo. O segundo passo é puxar as informações de população, porém a gente quer que tenha a informação de população e essa de clima que a gente pegou primeiro. Então, o que eu faço? Eu uso essa camada aqui como camada inicial e não mais a camada PR mesorregiões, porque essa aqui já tem informação de temperatura inserida. Então, pegando essa camada aqui, vamos vir aqui, unir atributos pela localização. Camada de entrada é a camada unida. Camada que nós vamos unir é a camada IDHM. Opções, campos. Que campos eu quero? Eu vou querer aqui o campo população total, vou querer o campo população rural e vou querer o campo população urbana. Posso colocar também IDHM. E aí, vamos aqui os sumários. Para a população, nós precisamos do valor soma. Para o IDHM, nós precisamos do valor média. Então, o IDHM médio dos municípios nessa região é esse e a população total nessa região é essa. Então, nós estamos somando a população de todos os municípios da mesma região para chegar no valor final. Vamos dar OK aqui e vamos dar executar. Vamos dar um close, vamos pegar essa camada e vamos olhar o resultado. Temperatura máxima, temperatura mínima, população total 91. Soma, população total 91, média. Isso aqui não nos interessa. Vamos habilitar aqui a edição da camada e vamos vir aqui, população total média. Total média, total média. Rural média, população média, 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 população urbana média. IDHM, soma, soma, soma. Viram? Dependendo do tipo de dado, tem um tipo de cálculo
que eu tenho que fazer. Para alguns, o melhor é a soma. Para outros, o melhor é a média. Para outros, é o máximo. Para outros, é o mínimo. Então, eu tenho que olhar para os meus dados e ver como que esse dado vai ser melhor representado na hora que eu unir os atributos por localização. Vamos apagar aqui, então, aqueles que não interessam. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos salvar. Fechar a janela de atributos. Agora sim, podemos pegar essa camada, que é a camada final. Vamos vir nela aqui, exportar, salvar feições como. Salvar em formato GeoPackage. E vamos salvar no GeoPackage do nosso projeto. Na pasta BDG, Projeto Paraná, GPKG, Paraná GPKG. Nome da camada. Qual o nome da camada? Mesorregiões. O mesmo EPSG, adicionar o arquivo salvo ao mapa, ok. Pronto, foi adicionado aqui. Agora o que eu faço? Essa camada unida, essa camada em match, essa camada mesorregiões, eu posso remover. E aí agora eu tenho a camada Paraná mesorregiões. Eu posso renomeá-la e trabalhar com ela. Na sequência veremos como visualizar esses dados sob a forma de rótulos e gráficos. Vamos visualizar esses dados agora da camada mesorregiões sobre a forma de rótulos. Então vamos colocar aqui o rótulo com o nome da mesorregiões. Para fazer isso, vamos mudar um pouquinho a estética dessa visualização desse limite. Vamos entrar aqui em propriedades. Aqui em propriedades da camada, vamos começar aqui em simbologia. Vamos mudar aqui, ó, preenchimento simples. Vamos tirar o preenchimento. Vamos aumentar aqui um pouco a espessura dos limites e vamos dar um aplicar. Aí nós temos a visualização dos limites das mesorregiões. Vamos voltar aqui. Vamos ir agora aqui em rótulos. Está sem rótulos? Não, a gente quer rótulo individual. Valor, para qual campo que a gente quer o rótulo? Vamos abrir aqui. Olha, qualquer coluna da tabela de atributos nós podemos utilizar como rótulo. No caso, eu quero o nome da mesorregião. O texto vai ficar assim. Nome da aqui em texto. Eu posso mudar o tamanho dele. Se eu clicar aqui, ó, vamos tirar a tabela um pouquinho de lado, clicar em aplicar. Ele mostrou. Se eu achar que o tamanho está pequeno, eu posso aumentá-lo. Está tamanho 10. Podemos tentar aumentar para 20 e ver como é que fica. Ó, ficou grande, mas talvez grande demais. Então, um meio termo entre isso. 15. Tá um bom tamanho. Porém, ele ainda está meio enchendo demais, mal distribuído. Eu posso tentar ajeitar melhor isso. Se eu colocasse, ó, em várias linhas os nomes, isso poderia ficar melhor. Vamos passar para a aba Formatação. Formatação. Vamos vir aqui, ó, quebrar linhas no caractere. Tem algum caractere ali que eu posso usar para quebrar? Tem. O espaço. Espaço em branco. Então, eu coloco aqui, ó, um espaço, um único espaço. E dou um aplicar. Olha o que ele fez aqui. Ele organizou os nomes, quebrando exatamente no espaço, de modo que eles ficaram melhor agrupados dentro da região. Então a informação está melhor para a gente. Existe uma série de formatações que podem ser feitas aqui em relação ao rótulo. Cabe você olhar e ver de acordo com o teu uso, de acordo com o que você precisa fazer, como você pretende mudar. O que fica melhor para você. Isso é o básico, a gente apenas inseriu os rótulos. Dá para mudar uma série de questões em relação às letras. Cor, formato, tamanhos, tem fundo, tem sombra. Então, uma série de coisas que é possível formatar dentro dessa caixa aqui. É possível também adicionar gráficos de acordo com as informações que estão na tabela de atributos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar essa camada, vamos vir aqui nas propriedades. Vamos para diagramas e vamos começar aqui, ó, com um gráfico de pizza. Atributos, vamos pegar aqui, ó, população urbana de 2010 e a população rural de 2010. Ó, peguei o mesmo período. Vamos renomear aqui a legenda, pop, urbana e aqui, pop, rural. Vamos mudar a cor aqui, população urbana, vamos deixar um vermelho. População rural, vamos deixar amarelo. Então temos essas duas informações, certo? Agora eu vou dar aqui um aplicar e ele mostrou o gráfico ali. Em tamanho, eu posso aumentar o tamanho desse gráfico de pizza se eu quiser. Se eu achar que o tamanho está pequeno, eu posso aumentar. Em posicionamento, eu posso fazer ele deslocar um pouco para os lados. Vamos dar um OK aqui. Vamos duplicar essa camada e vamos renomeá-la
com o ano. Então eu sei que essa população aqui é para 2010. Essa segunda, vamos fazer para 2000. Mas o que eu tenho que alterar? Entrar aqui em propriedades. Eu poderia retirar e adicionar novamente essas camadas. Porém, é possível também simplesmente editar a informação aqui do atributo. Clico 2 vezes. População urbana 2010. Campos e valores, eu quero para 2000. População urbana 2000, está aqui. Eu vou simplesmente apagar 2010 e adicionar 2000. Ok. Faço a mesma coisa com rural. Apago 2010. População rural 2000. Ok. Aplicar. Ok. Ah, mas não mudou nada. Por quê? Porque o 2010 está sobre o 2000. Se eu desligar o 2010, a gente vê que há essa variação. Ó. Mas não é só gráfico de pista que a gente pode fazer. Nós podemos fazer também histograma. Vamos vir aqui, duplicar essa camada. População, mesorregiões, população. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos mudar aqui de gráfico de pizza para histograma. Vamos remover essas duas camadas e vamos adicionar as camadas de população total, tá? Então vamos adicionar aqui, primeiro 91, 2000, 2010. Mesma coisa, a gente pode renomear aqui a legenda, população total 91. Poderia até deixar para ficar POP 91, POP 2000 e POP 2010. Podemos mudar as cores, escolher um padrão de cores aqui em que dê essa informação, mas dá para deixar esse mesmo aqui, é questão de o que acharmos melhor. E vamos dar um aplicar. Ah, ele não apareceu. O que aconteceu? Por que ele não apareceu? Porque nós precisamos definir, nesse caso aqui, em tamanho, qual o atributo que nós vamos utilizar para puxar as informações. Então, vamos marcar tamanho escalado, atributo. Nós vamos pegar desses atributos o que tem a maior informação para definir o topo, o máximo do nosso gráfico, do nosso histograma, que deve ser, muito provavelmente, a população total de 2010. Vamos encontrar, ele puxou esse valor. Se eu quiser, dá para testar cada uma delas. 2000 é menor, 91 é menor, então 2010 mesmo. Tá o valor aqui. E posso dar um aplicar. Ah, mas a barra ficou muito pequena. Posso mudar o tamanho da barra? Sim, aqui em comprimento da barra. Está 15. Vamos mudar isso aqui para 20. Ó, ela ficou maior. Posso colocar 30 se quiser. Ficou maior ainda. Está bem distribuído no estado e a barra grande o suficiente. Ah, mas ela está muito afastada uma da outra. Como é que eu faço para aproximar? Vamos vir aqui em renderização. Espaçamento entre as barras está 5 milímetros. Vamos deixar aqui 1. Aplicar. Elas estão mais próximas uma da outra. Também podemos alterar aqui mais coisas em relação ao tamanho, posicionamento, de acordo com a nossa necessidade. Vamos dar um OK aqui e visualizar como ficou no geral. E aí nós temos aqui, na legenda, a informação para esse gráfico, tá? Então nós temos um gráfico para cada uma das nossas unidades. Isso poderia ser feito também um para cada município? Pode, porém um para cada município ia ficar muito poluído o meu mapa. Para um mapa mural que você imprime e coloca na parede, grande, até pode ser, mas um mapa desse, pequeno, ficaria muito ruim você colocar um gráfico desse por município. Tem que olhar também a adequabilidade do mapa que você está produzindo. Ficamos por aqui hoje. Bom trabalho no QGIS para vocês.